E aí galera, aqui é aquele menino do canal que é MG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E um anime que retorna aqui pro canal é Black Clover, que teve mais de um episódio e dessa vez o episódio foi bem estranho. Mas não tem como se surpreender com isso, tendo em vista que a gente sabe muito bem que quando se envolve com touros negros é sempre estranho, é sempre bizarro, sempre aparecem algumas coisas nada a ver. Mas antes de comentar, peça aquele like pra você estar ajudando o vídeo e se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. O que acontece é que a gente muito bem sabe que apareceu um cara bem estranho. No caso é revelado o seu nome logo posteriormente, que é o Henry. E o Henry, ele fala devagar demais, velho. É muito lento ele falando uma coisa que é perceptível que todo touro negro tem um jeito peculiar de se falar, de se comunicar. Geralmente são um povo desassustado. Mas o legal de tudo isso é que enquanto todo mundo se assusta ali com o Henry aparecendo e até mesmo tentando falar seu nome de tão lento que ele é que a galera começa a falar normal, velho. Tanto o Gordon como também a Grey começa a falar muito melhor e até mesmo se expressar mais. Ele tem mais aí uma vontade de falar e até um pulso mais firme. E isso é legal, né? Porque por mais que seja interessante ali aquela coisa de o Gordon falar baixinho e tal, o mais legal é ver ele interagindo em si, porque eu gosto do personagem, eu acho até mesmo interessante ele. O que acontece é que nesse episódio a gente acaba vendo que todo mundo tá ali assustado, não sabe o que de fato está acontecendo com a Casa dos Touros Negros, enquanto até mesmo os vilões não estão entendendo também. E aí o que acontece é que vai se dando alguns flashbacks. Pelo que eu entendi, só a gente entendeu aquilo que parece que estava na mente do personagem novo e o pessoal ali não chegou a entender de fato o que estava rolando. Ele começa a explicar algumas coisas da vida dele, onde a gente mesmo vê um flashback aí mostrando que o Yami foi o cara que foi fundamental para o recrutamento dele e ele era tido como um fantasma, apesar que ele seja visto aí por algumas pessoas dos Touros Negros dentro ali da base de vez em quando, que até mesmo a turma falava que existia algum fantasma naquela base e tal. O que acontece é que de fato ele assustava já pessoas e um dos poderes dele é sugar magia, sugar poder mágico. E por conta disso ele começou meio que ser tratado de forma ruim e ele também não tinha, no caso, amigos, famílias e nem tampouco pais. O que acontece é que ele não lembra, não sabe quem é a família dele e o Yami acabou achando ele interessante e chamando ele para os Touros Negros. Mas o melhor de tudo é que, por mais que ele seja bem fraco, não mostrado ali no flashback, hoje ele está muito mais forte. Creio eu que seja por conta de ele ter sugado bastante poder mágico dos demais amigos dele. Sem falar também que parece que agora ele sabe controlar muito melhor o seu poder mágico. Isso é bom porque pelo menos coincide com a situação que eles estão vivendo agora no momento. Pelo menos a gente pode ajudar eles. E o que acontece é que, mano, o cara usa a casa como um Megazord, velho. O cara faz dela um Megazord. O que acontece é que do nada, depois dessa grande explicação e aí a gente entender que ele de fato é um touro negro e tá ali porque o Yami chamou ele e fez do caso da magia dele, que é aquela própria casa, o próprio esconderijo dos touros negros, é que a gente acaba vendo que ele faz a magia lá, transforma em uma nova forma a casa ali. O engraçado é que o Valto está dentro da casa e não mostra o que aconteceu, somente no finalzinho que a gente vê que de fato ele ficou se lascando ali, parecia que estava num Tetris da vida, ou no caso num Mario Maker apelão, e aí coitado, teve que fazer altas coisas, altas acrobacias para sair vivo dali. Mas isso não é mostrado no anime e é só tratado como uma coisa cômica no final do Petit Clover, que ele se transforma literalmente no Megazord e aí vai lutar contra os inimigos. O poder Mikael Kess aí, do caso do carinha ali que faz os zumbis, não adianta de nada, ele consegue destruir facilmente com os murros giratórios que a máquina consegue fazer. Falando sobre o CGI dessa parte, mano, eu não gostei, obviamente, mas também aturei de forma bem legal, tendo em vista que o CGI não ficou tão porco assim. Mas ainda assim não é um CGI bom, é um CGI fraco. Mas já a gente parando para pensar que já teve coisas piores em Black Clover, mano, dá para aceitar muito de boinha. E aí a gente acaba vendo que, no caso, a garota ali do gel, ela acaba transformando seu gel muito gigantesco. E aí sim a gente tem uma batalha de um Kaiju versus um Megazord, velho. Foi o que eu vi ali. E aí a gente vê que essa batalha é vencida facilmente pelaquela garota do gel, porque ela de fato é muito poderosa, é difícil de lutar contra ela. Principalmente aquela casa ali, porque ela só vai dar burros.
não tem como ferrar um gel. E aí o que acontece é que a gente vê que Gray, Gordon e também o Gauch, eles entram em ação para poder ajudá-los. Uma das coisas que acontece é que, no caso, o Gauch usa o seu olho para multiplicar a garota, no caso a Gray. E aí a Gray pode usar várias vezes a mesma magia, fazendo com que mudasse a forma aí do inimigo, que no caso era aquele monstro gigantesco de gel. Transforma ela em uma espécie de planta e com isso o Gordon pode envenená-la, onde ele solta uma espécie de fumaça e sai corroendo e apodrecendo tudo. Conseguindo fazer isso, libera a casa e aí todo mundo dos inimigos fica meio que perdido, né? Que eles não sabem o que fazer, já que agora destruíram tudo que eles tinham de poder. A menina ali já usou o seu poder máximo, que estava ali na sua barriga, lá com aquele cinto lá, onde ele dava uma aplicação de algum tipo de líquido que fazia com que ela ficasse forte. E no fim das contas, o que acontece é que eles ganham e perdem ao mesmo tempo. Os heróis não sabem de nada do que está acontecendo. O Valtos consegue pegar a pedrinha dentro da casa. Creio que o Henry não conseguiu ver isso acontecendo, mesmo sendo dentro do seu poder, porque ele estava mais interessado nos inimigos. Mas não é muito explicado se ele consegue de fato sentir tudo que está rolando na casa. Talvez ele não seja onipresente ali naquele local. E no final, Valtos mostra que conseguiu tudo o que queria e manda todo mundo voltar e eles saem dali. Onde no caso, a gente muito bem vê que eles conseguem vencer, entre aspas, os heróis, mas também perderam, né? Porque eles levaram a surra do caramba pros heróis. E aí a gente vai ver nos momentos finais, onde mostra o Lich se preparando aí para um novo ataque, onde ele teria que pegar as 2 pedras e só ele poderia fazer isso. Os 3 ali ficam realmente tentando entender o que está acontecendo. E aí a gente volta para a recapitulação do episódio anterior, né? Mostrando que começou a luta entre os heróis versus o pessoal lá no QG do Olho do Sol da Meia-Noite. Então eu estou curioso para ver agora o que vai acontecer de fato, porque a parte que me interessa mesmo é a luta deles. E a gente já tem um título muito bom para o próximo episódio, né? Que será justamente Leona versus aquele carinha lá que é o inimigo principal dessa trama, desse arco. Mas eu quero a opinião de vocês, o que vocês acharam desse robô Megazord casa aí que apareceu. E se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixa de se inscrever e ativar esse sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera! Fui!